E aí, galera da obra? Vocês estão bom? A gente sabe que vocês estão adorando acompanhar aquela obra, a obra mais desafiadora que a gente já fez nesses mais de 15 anos de construção no mercado. E a gente veio aqui para tirar as dúvidas de vocês. A função desse vídeo é explicar um pouco mais detalhadamente para vocês todos os desafios que a gente está encontrando pela frente, os perrengues, o projeto, vocês entenderem qual a demanda do cliente e por que esse lote realmente está saindo do papel e se transformará numa linda casa para os nossos clientes. E se você está chegando aqui de paraquedas e não sabe nem do que a gente está falando, nós somos o Casal da Construção. Eu sou a Angélica Pampolini, arquiteta. E eu sou o Rafael Duran, engenheiro civil patologista. Bora pro vídeo? Bora! Vamos começar falando desse lote, né, gente? Ele tem 12 metros de desnível, desde lá da rua até o fundo. Isso equivale a um prédio de mais ou menos 4 andares. É muita coisa de desnível, né? Para vocês terem ideia, quando o cliente foi mostrar o lote pra gente, ele tinha uma cordinha amarrada em uma das árvores que ele usava e a gente usou também para chegar até lá o fundo do lote. Para descer os 12 metros tinha que ser fazendo quase como se fosse um rapel. Eu não tive coragem. Isso por si só já deixa a construção muito desafiadora. Porém, a gente ainda tem outras questões que envolvem de projeto. A gente tem algumas limitações da prefeitura que a gente precisa seguir. Da prefeitura aqui de Belo Horizonte mesmo. Então, a gente teve que consultar não só as limitações da prefeitura, mas também algumas de meio ambiente, de patrimônio histórico. Então, foram várias coisas que, ao longo do processo, a gente teve que atender. E aí, a gente tem aqui limite de altura, que a gente teve que jogar a casa para baixo. A gente não pôde construir para cima, porque senão passaria da altura permitida e perderia a visibilidade da serra, que é um ponto que a gente tem aqui de limitação da prefeitura. Fora que a gente ainda tem um limite de altura também que está ligado à aeronáutica, por causa do espaço aéreo aqui de Belo Horizonte. Vocês estão achando que foi fácil? Não foi, não. Só a elaboração desse projeto, essas aprovações todas, a gente gastou em média 2 anos e meio. E a parte mais engraçada que todo mundo pergunta e não entende é que todas as construções em volta desse lote, elas já foram construídas para cima. Ou seja, a nossa construção é a única que tem essa demanda de descer. Isso tudo porque a lei mudou nos últimos anos, né? E antigamente até você podia construir alguns andares para cima. Mas hoje, com as novas diretrizes de BH, esse lote em específico ele não poderia construir para cima, e só para baixo. E do ponto de vista da obra, com o projeto todo prontinho, o nosso desafio era que a gente tem que fazer um muro de arrimo de contenção de mais de 9 metros de altura para baixo. E isso já tendo um prédio construído do lado direito e uma casa de 3 andares construída do lado esquerdo. Isso tudo a gente trabalhando nesse declive de 12 metros de desnível. Então, pensa só a trabalheira que é. Até para entrar com as máquinas, tudo teve que ser pensado. A gente teve que adaptar uma máquina para perfuração específica, que ela é menorzinha. A gente teve que trabalhar com uma escavadeira bem robusta, criar um portão de acesso bem largo. E o primeiro desafio foi as máquinas entrarem. Então a gente teve que criar um esquema de platôs para que a gente fosse trabalhando por etapas, estabilizando o terreno antes mesmo de cortar, de tirar a terra. E lá o que a gente escolheu foi uma contenção pelo método de cortina de estacas, em que a gente primeiro estabiliza todo o terreno, construindo as estacas ao redor de onde a gente vai tirar a terra, e depois que esse concreto já está seco, bem resistente, a gente tira a terra. E aí quando tira a terra, não tem risco das construções ao lado descerem, né, derrubarem. Então é uma construção extremamente perigosa nesse ponto de vista. Então para isso a gente inclusive teve que fazer vistoria cautelar em todos os imóveis de vizinhança, para garantir que a nossa obra não prejudicaria os vizinhos. Nessa vistoria, a gente teve que olhar como estão as estruturas dos imóveis, né, que estão ali ao redor, para ver se tem alguma trinca, alguma fissura, algum problema estrutural que depois pudesse, né, ser atingido pela nossa construção ou se já teria algum problema que serviria de aviso para nós ali naquele ponto. Então foi muito importante estudar bem. Não é, a gente fala que a construção, quanto mais ela é estudada em projeto, né, nessa fase de projeto, a gente estuda muito antes de projeto e planejamento, e aí a gente consegue minimizar em muitos problemas futuros. Não é só chegar lá e sair tirando a terra, né, gente? Tem que planejar muito bem, porque a gente está trabalhando com estruturas e com terra, que pode desabar, principalmente em período chuvoso, que a gente ficou aqui meio perigando essa semana também. Perrengues, né, gente? É claro que toda obra tem perrengue. E vocês acham que ela começa na obra? Não, elas começam lá no projeto.
A gente teve que mandar tirar 2 árvores. E para mandar tirar essas 2 árvores, a gente teve que passar por uma aprovação muito específica. Teve que ir um engenheiro ambiental para fazer um laudo, para poder falar que tipo de árvore que era, para a gente poder cortar a árvore. A árvore estava dentro do lote, ia atrapalhar, assim, estava no meio da nossa construção, não tinha mesmo como tirar. Lá tem mais árvores, a gente está preservando, mas essas em específico estariam no meio. Não teria como a gente construir. E foi um perrengue danado para a gente conseguir a liberação. Outro perrengue que a gente teve já no começo da obra foi como entrar com a máquina de perfuração das estacas. As primeiras estacas a gente tinha que perfurar 18 metros, então é um equipamento muito grande e que ele não consegue trabalhar ou se deslocar pela obra numa inclinação tão grande como a do lote natural. Então a grande jogada nossa foi perceber nas vistorias cautelares que os nossos vizinhos já tinham feito uma contenção a pelo menos 3 metros de altura. E essa contenção que eles já tinham feito lateralmente possibilitou a gente começar a nossa perfuração 3 metros abaixo do nível original. Então o nosso primeiro platô de trabalho ele foi criado já 3 metros mais baixo do que o nível original. Isso fez com que a gente pudesse trabalhar com estacas menores, em vez de ser estacas de 18 metros, são estacas de 15 metros. E aí eu consegui trabalhar com um trado mecanizado que ele é menorzinho. Então ele consegue entrar, manobrar na obra mesmo assim com muita dificuldade. A gente está a obra inteira com um trado e uma escavadeira à disposição, porque a escavadeira tem que jogar terra para um lado, montar um platô, o trado mexe para um lado, mexe para o outro, fura. Então é um verdadeiro balé entre as máquinas e também a equipe, que tem que ter gente ali puxando terra também, marcando os furos. Então o grande desafio foi conseguir colocar as máquinas no lote e criar esse primeiro platô sem problemas. E para que isso funcione dessa forma, bem, né, de forma segura e que tenha essa coerência entre uma máquina ir para um lado e para o outro, para fazer um serviço aqui e outro ali de uma forma inteligente, foi só porque a gente foi pensado lá no planejamento com a equipe de gestão de obra. Porque sem esse planejamento, né, a gente fez um planejamento de onde ia ser o canteiro, como ia ser a entrada, fez o planejamento dessa área de manobra das máquinas, como elas iam funcionar. Foi uma coisa que foi muito bem estudada pela equipe de gestão de obra. Sem isso, a gente com certeza não conseguiria um resultado tão bom assim. E depois que começaram as máquinas efetivamente a trabalhar, a gente achou que estava tudo tranquilo, mas não. Aí que começaram os perrengues de verdade. No primeiro furo, a gente já encontrou uma mina d'água quando chegou nos 15 metros de profundidade. Era algo que a sondagem não tinha previsto, porque a sondagem não chegou tão profundo, né? O solo já era bem resistente, um pouco mais acima, então a sondagem não perfurou nesse nível. Então a gente teve que correr para comprar uma bomba. Então a gente tem uma bomba d'água, uma bomba sapo que a gente chama, funcionando diariamente lá, jogando água para fora de alguns buracos, né? Então esse foi um perrengue que a gente teve que correr para resolver, porque não adianta tem muita gente que só joga o concreto lá dentro do buraco, a água tende a subir um pouco, sair, mas no fundo ela acabaria misturando com o concreto, a gente perde resistência, qualidade do produto final. Então a gente preferiu fazer essa drenagem dessas águas, então a bomba fica trabalhando constantemente dentro de alguns buracos. E teve gente que falou, por que a sondagem não passou dessa profundidade? Por 2 motivos. Essa sondagem foi feita há muito tempo atrás e outra coisa, a máquina não perfurava mais do que isso. A própria máquina da sondagem não conseguia ultrapassar aquele ponto. E aí, vocês acham que parou o perrengue na água? Não. Não, porque nunca para, né, gente? O perrengue nunca para. A gente achou pedra solta na hora de escavar mesmo essas fundações. E aí você fala assim, não, mas parou na pedra, tá resistente. Rafael tá aqui para falar. Não. Pois é, às vezes quando o trado está furando a terra, chega num ponto que às vezes ele não desce mais. A gente imagina que a gente tem que descer 15 metros, mas o trado chegou só até 10 metros. Então você pode achar que aquilo é um solo resistente. Mesmo assim, a gente não pode parar o furo ali. Então, muitas das vezes a gente já descobriu que tinha uma pedra e justamente do tamanho certinho da nossa estaca e posicionada exatamente aonde a gente deveria fazer o nosso furo, né? Então, às vezes, a gente tinha que tamponar aquele furo já feito, fazer o furo deslocado um pouco para o lado. Já teve casos até da gente ter que abrir uma vala com a escavadeira, descer um funcionário até essa profundidade, remover manualmente uma pedra desse tamanho para a gente aterrar tudo novamente e aí sim fazer a perfuração da estaca. Então é um processo extremamente moroso e por mais que a gente tenha planejado, feito sondagem, projetos e tudo mais, sempre tem um pouco do acaso, né? Esse tipo de pedra ele não foi constatado no estudo do solo. Né? Então a gente percebeu com o trabalho naquele solo que tem várias pedras soltas, pedras grandes mesmo. A gente não chega no solo, na rocha,
mas a gente tem várias pedras soltas. Então esse é um desafio para essa metodologia nossa também. E aí, para baixo dessa pedra, tem um solo que ainda tem uma terra que ainda não é resistente. Então, realmente, a gente não poderia parar ali mesmo. Essas pedras têm que ser removidas para a gente continuar. Para algumas das dúvidas que vocês colocaram aqui para a gente, né? Limite de altura. Por que já tem vizinhos mais altos construídos e a gente não pode, né? A lei mudou, gente. A lei aqui da cidade mudou, então a gente tem que seguir as leis novas e... Sabe aquela frase, a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, nem sempre a casa do vizinho é regular. A gente não sabe se as construções que estão ali foram construídas de forma regular, de forma a ter a aprovação na prefeitura, se teve a BITS. E mesmo que tenha tido, a lei mudou, né, depois de alguns anos. Então agora, toda e qualquer construção que a gente for fazer naquela região, a gente tem que respeitar esses limites de altura, que são definidos tanto pela prefeitura daqui de Belo Horizonte, quanto pela aeronáutica. A gente tem limite também por causa do meio ambiente, porque tem uma vista aqui específica para uma serra que a gente não pode tamponar. Para algumas pessoas, vai falar assim, mas não faz sentido, porque as outras construções já estão aqui. Mas a gente não pode simplesmente chegar e falar, não faz sentido, prefeitura, vamos fazer dessa forma. Não é assim, a gente tem que seguir a legislação e fazer do jeito certo. Então a gente realmente, para conseguir construir, a gente teve que jogar a construção para baixo e pensar numa forma mesmo de adaptar o projeto para atender tantas necessidades dos clientes, né, para ter uma construção bem bacana, trazendo toda a parte de critérios da prefeitura, atendendo mesmo a todos esses critérios. É por isso que a gente dá sempre aquela dica, se você vai comprar um lote, não se baseia só por aquilo que você está vendo, os vizinhos, aqui está dando para ver que dá para fazer prédio, dá para fazer aquilo. Consulte um arquiteto especializado na prefeitura local, porque as regras podem ter mudado. Você pode comprar um lote achando que vai dar para fazer uma baita casa, um baita prédio, mas na verdade ele tem limitações que vão inviabilizar aquele seu plano. Esse lote em específico, nós conseguimos viabilizá-lo para a construção que o cliente queria. Mas se ele quisesse, por exemplo, fazer um prédio, infelizmente, ele não conseguiria viabilizar. Um prédio de kitnets, como alguns sugeriram aí também nos comentários. Não tem como fazer lá, porque a gente tem as limitações de que não podem passar por aí também. Outra perguntinha que vocês fizeram, que é bem interessante. Vocês encontraram água aí, faltou inteligência, por que vocês não fazem um poço artesiano, né, e tudo mais? Pois é, pessoal. É mais comum do que vocês imaginam a gente encontrar água, principalmente aqui no solo de Belo Horizonte. Nós somos abençoados com um mar debaixo da terra, então a gente tem muitos córregos, tem muitos rios tamponados e o lençol freático aflora em muitos locais. Isso não quer dizer que essa água que sai do terreno ela é potável ou ela é qualificada para o nosso uso, nem pelo uso da obra. Então, assim, o ideal é que essa água seja analisada num laboratório para verificar a composição química dela, porque muitas vezes ela não pode ser usada nem para uma mistura na obra, só para limpeza no máximo, né? Então, não adianta a gente pegar essa água e já sair usando na obra, ou já pensar em beber, ou qualquer coisa desse tipo. Ela tem que passar por uma análise, e se for viável a água, se ela for uma água aproveitável, a gente tem que fazer um baita trâmite aqui dentro de um órgão da prefeitura, do meio ambiente, que chama o IGAM. Então a gente tem que pegar autorização para retirar essa água do lençol freático e fazer o uso dela. Então tem toda uma burocracia, uma licença que você tem que tirar para criar o seu poço artesiano. Mas sim, é uma possibilidade para o cliente no futuro, quando a obra já estiver lá nos finalmente e tal, talvez criar um poço artesiano. A gente até coletou uma amostra dessa água para futuramente levar para uma análise, mas é uma coisa que não adianta ser feita de imediato, né? Tem que analisar a viabilidade. Se a água é boa, no primeiro ponto, e se é viável essa aprovação junto do IGAM. Pode ser que o órgão ambiental nem autorize o uso, né? Ele pode entender que você explorar esse manancial vai atrapalhar alguma outra geratriz ou uma outra nascente dali da região. Ele pode simplesmente falar assim, você não pode fazer. E se você fizer um poço artesiano ilegal, se prepare que você pode ser denunciado e a multa é muito grande, viu? A autorização não é nada fácil de conseguir. Se você conseguir, não é nada fácil e não significa que você terá água grátis. Você vai ter que pagar por isso também. Você paga uma taxa, né, mensalmente sobre essa utilização. Então, não é uma coisa fácil, é bem complexa e não dá para sair pegando a água assim de qualquer jeito e sair usando, não. A outra dúvida que apareceu muito aqui. Por que não pegar esse dinheiro que está sendo investido e comprar um lote em outro lugar que vai pagar menos?
Gente, não é fácil. Não é bem fácil assim. Vamos falar sobre localização. Para quem está comprando um lote agora, num condomínio fechado, num loteamento novo, você vai achar lotes assim muito fáceis, de todos os tipos, né? Provavelmente muito planos, mas esses lotes geralmente estão mais distantes, né? Quando a gente fala de um centro urbano, né, principalmente aqui em Minas Gerais, que é considerada como o mar de Minas, pelo mar de morros, de montanhas, mar de montanhas e morros. Se você andar aqui por Belo Horizonte, você vai ter muitos e muitos bairros que tem as famosas pirambeiras mesmo. Vocês vão ver muitos lotes em declive, em aclive. Lote plano é muito raro mesmo. Então, se você vai comprar um lote dentro de um centro urbano, não tem essa variedade de lote assim disponível para a gente falar assim, vou comprar aqui em outro lugar e pronto. A localização importa muito nesse momento. E um outro detalhe, pessoal, um lote num declive desse, como o que a gente está trabalhando, ele tem um custo muito menor do que um lote plano na mesma região. Se tivesse, vamos supor. Se tiver um lote menos inclinado, vamos chamar assim, ele vai ter um valor maior. Então, assim, não é porque está se gastando na contenção, nessa fase, que não vale a pena e inviabiliza. Não, o valor do lote, ele já é consideravelmente menor comparado a um lote plano na mesma região. Então, qual que é o pulo do gato se você vai comprar um lote? Você tem que equalizar essas questões. Você precisa de uma consultoria de um engenheiro, de um arquiteto, para te dar essa noção. Porque às vezes você está comprando um lote inclinado por 100 mil a menos do que um lote plano e você vai gastar 150 para fazer a contenção, né, para deixar do jeitinho que você quer. Então não vale a pena, às vezes é melhor você já comprar um plano. Da mesma forma que às vezes você tem um lote plano por 1 milhão, mas você tem aquele lote de declive lá por 300 mil, pô, será que não vale a pena eu investir essa diferença no lote, que vai ter uma vista melhor, ele vai me dar outros atributos, apesar de ser uma obra mais complexa, ele pode te dar uma série de outros atributos. Esse, por exemplo, ele vai ter uma vista muito legal, né? Ele está posicionado no alto do bairro, num dos pontos mais altos. Então, assim, vai ter uma vista legal, uma certa privacidade de fundo, né? A vista dele, ao contrário de casas normais, né? Convencionais, vamos chamar assim, que a vista é para frente, a vista dele é para os fundos. Então, ele está num ponto alto privilegiado de vista também. Então isso tudo há de ser avaliado também. E agora é a sua vez. Comenta aqui embaixo nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre essa obra, que a gente vai responder mais dúvidas em outros vídeos. E vai lá, não custa nada. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ser notificado quando a gente postar vídeos novos, quentinhos. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, como Casal da Construção. A gente tem muito conteúdo todos os dias para vocês. Então, bora pra obra!